LAC. Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. Na aula de hoje, vamos falar sobre potenciação. Dando continuidade ao estudo da matemática básica, né? A potenciação é um outro quesito muito forte, na verdade um pré-requisito muito forte para nós resolvermos alguns problemas, né? Geralmente não se cobra diretamente no edital o assunto potenciação, mas cobra-se operações com números reais e nessas operações com números reais, dentre elas existe a potenciação. Então, a potenciação é nada mais, nada menos do que uma operação que consta no rol das fundamentais básicas da matemática. Então, além da soma, subtração, multiplicação e divisão, que são as básicas, nós temos ainda a potenciação e a radiciação, que também são conhecimentos básicos necessários para que nós consigamos resolver alguns problemas matemáticos. Beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre esse camarada, ou sobre essa camarada, né? Potenciação aí. Beleza, galera? Então, o que nós preparamos para a aula de hoje? Ó? Nós vamos conceituar, né, a potenciação para nós entendermos esse processo. Vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Vamos falar em situações em que o expoente é inteiro e negativo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor LAC. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da LAC Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da LAC Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da LAC Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da LAC Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da LAC Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Operações envolvendo potências, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão,
E, por último, como sempre, a gente encerra a aula com alguns exercícios aí das mais variadas bancas. Beleza? Então, vamos que vamos, galera. Pontapé inicial, conceito de potenciação. Professor, o que é isso? Potenciação. Galera, potenciação é nada mais, nada menos do que uma forma de nós representarmos um produto de valores iguais. Então, toda vez que eu tenho valores que estão sendo multiplicados várias vezes por ele mesmo, eu tenho uma representação de uma potenciação. Exemplo, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes. Então, observe que existe uma sequência de repetição de mesmo valor. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tá? Essa sequência de representação, ela pode ser simbolizada, representada num formato que nós chamamos de potenciação, onde basta nós contarmos quantas vezes o valor está sendo multiplicado por ele mesmo e indicar isso num expoente. Então, como o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes, eu indico assim, 2 elevado a 4. Então, essa é uma forma de representar o produto de um mesmo valor por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. Tranquilo? Então, a potenciação busca isto. Beleza. A esse conjunto a gente chama de potência de expoente natural. Expoente natural porque o expoente dessa potência é um número natural. Beleza. Agora que a gente já sabe que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, vamos entender qual é o nome que se dá a cada elemento que constitui essa representação de acordo com a posição que ele ocupa. Então, veja bem. Professor, mas por que isso? Por que eu preciso saber o nome? Porque pode ocorrer de um determinado exercício fazer referência ao nome, tipo a base de uma potência, o expoente de uma potência, a potência. Então, você precisa saber exatamente o que cada uma dessas linguagens matemáticas expressam, a quem elas fazem referência. Tranquilo? Então, se eu tenho A elevado a x igual a B, isso aqui é uma forma de nós representarmos uma potenciação. Cada elemento aqui, A, B e X, recebe um nome específico, certo? De acordo com a posição que ele está ocupando, ele vai receber um nome em especial. Então, vamos lá. Começando aqui com o A. Então, o elemento que está na posição do A, ele é chamado de base da potência, tá? Depois, nós temos o X, o valor numérico que estiver aqui no lugar do X é chamado de expoente da potência. E o valor numérico que estiver no lugar do B, esse cara será chamado efetivamente potência ou resultado, ok? Então, eu tenho resultado ou potência, tá? Que é o valor que vai estar após a igualdade. Tranquilo? Então, numa potenciação, eu tenho base, expoente e potência, que é o resultado. Tranquilo? Bom, bases da potência, galera. A base da potência, ela pode ser tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Então, o comportamento que eu vou ter para uma base positiva é um, o comportamento para uma base negativa vai ser outro, porque eu vou ter resultados diferentes aí. Então, vamos ver a primeira situação. Eu tenho uma base positiva. Bom, se a base for positiva, por exemplo, 4, escrito dessa forma, é uma base positiva. Toda vez que não aparecer nenhum sinal associado junto com o valor, é porque é positivo. Então, como apareceu somente o 4, então é 4 positivo. 4 elevado a terceiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que pegar o 4 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes.
O resultado disso, a potência, que é o valor final, o resultado dessa multiplicação, eu expresso multiplicando o 4 por ele mesmo 3 vezes. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Pronto. Então, 4 elevado à terceira é igual a 64. Tranquilo? Uma outra situação. 2 sobre 3 elevado à quarta. Observem que eu tenho uma fração. Nada impede. A potência ela pode ser representada em um número inteiro ou em um número fracionário, sem problema nenhum. O procedimento vai ser o mesmo. Quem é a minha base agora aqui? A minha base é o 2 sobre 3. Então, eu tenho que pegar o 2 sobre 3 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então, eu tenho 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Tranquilo? Multipliquei a mesma fração por ela mesma 4 vezes. Por que 4, professor? Porque o expoente aqui é 4. Tranquilo? Na multiplicação de fração, nós já tivemos a aulinha de fração, a gente sabe que para multiplicar fração, eu multiplico quem está em cima com quem está em cima, quem está embaixo com quem está embaixo. Então, em cima eu tenho 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, está aqui, 16. Agora embaixo, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então, a resposta, 16 sobre 81, está resolvido o desenvolvimento da potência. Tranquilo? Belezinha? Então, é muito simples a aplicação. Basta eu multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente estiver indicando. É assim que resolve uma potência. Bom, vamos ver uma outra situação. Professor, e se a minha potência, ao invés dela ser... E se a base da minha potência, ao invés de ser positiva, ela for negativa? Muda alguma coisa? Muda, gente. Então, se a base for negativa, depende do expoente agora. Dependendo do expoente, eu vou ter um resultado diferente do outro. O meu expoente ele vai poder ser ou par ou ímpar. Se ele for par, é um tratamento, se for ímpar, vai ser outro. Tá? Para cada um, eu vou ter um tratamento diferente. Então, vamos ver agora a primeira situação em que eu tenho um expoente par. Então, eu tenho uma potência cuja base é negativa, porém o expoente é par. Exemplo, menos 3 elevado à quarta. Veja bem, quem é a minha base? A base ela é o menos 3. Eu quero chamar a atenção de vocês porque existe uma diferença de representação. Fazer isso aqui, menos 3 elevado a 4, é diferente de fazer isso aqui, ó, menos 3 elevado a 4. Observe que nesse primeiro caso, galera, está entre parênteses o menos 3. E nesse outro caso, não está entre parênteses. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que quando tiver o parênteses, tanto o valor numérico quanto o sinal está elevado à mesma potência. Quando eu não tiver o parênteses, que é esse outro caso, o sinal não está elevado à potência 4. Quem está elevado à potência 4 é somente o 3, só o valor numérico. Então, eu não vou repetir o sinal 4 vezes nesse segundo caso. Aqui, eu já tenho que repetir 4 vezes, porque o sinal está elevado à potência também. Entende a diferença? Tá? Então, eu não posso dar o mesmo tratamento com e sem parênteses. São tratamentos diferenciados. Ok? Beleza. Bom, compreendido isso, agora eu posso fazer a multiplicação. Eu sei que o expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Vou colocá-los entre parênteses.
E digamos assim, indicado que você faça sempre assim. Toda vez que for negativo, represente entre parênteses, tá? Então, é um produto. 4 vezes, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Tranquilo? Bom, agora é só fazer o produto. Lembrando que eu tenho um valor negativo. E toda vez que eu multiplico um valor pelo outro, eu tenho que obrigatoriamente fazer o jogo de sinal. E a regra de sinais é a seguinte: se os sinais são iguais, é resposta positiva. Se os sinais são diferentes, é resposta negativa. Então, eu tenho aqui, ó. Primeiro, vou fazer o sinal, ó. Menos com menos é mais, correto? Depois eu pego mais com menos, vai dar menos, sinais diferentes, negativo. Aí eu tenho menos com menos, então a resposta vai dar mais. Então eu sei que a resposta ela é positiva. Tranquilo? Agora é só fazer o produto dos números. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Portanto, 81 positivo. Muito embora a minha base é negativa, a minha resposta deu positiva. Galera, isso sempre vai ocorrer quando o expoente for par. Então, toda vez que você tiver um número negativo, uma base negativa, mas o expoente dessa potência for um número par independe do valor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, por aí vai, é par. Se ele for par, a sua resposta sempre será positiva. Se o expoente é par, a resposta é sempre positiva. Tranquilo? Bom, professor, e se eu tiver um expoente ímpar? Vamos lá? Olha só. Expoente ímpar, base negativa. Peguei um exemplo aqui, ó. Menos 1 sobre 2 elevado à terceira. Então, eu tenho uma base que é uma fração, 1 sobre 2, e ela é negativa. E está elevado a um expoente ímpar, 3. Ah, beleza. Bom, como que eu vou desenvolver isso? Então, o expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Então, eu tenho menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. 3 vezes. Por quê? Porque o meu expoente é o 3. Então, agora eu vou multiplicar isso daqui. Primeira coisa que eu faço, jogo de sinal. Vou multiplicar o sinal. Então, eu vou multiplicar o menos aqui com o menos daqui. Então, menos com menos dá mais. Beleza. Agora, eu vou multiplicar o resultado desse com o próximo. O próximo é menos, ó. Então, mais com menos vai dar menos. Conclusão, a minha resposta será negativa. Agora vamos ver qual é o valor numérico. Como se trata de uma fração, eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Agora embaixo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 1 sobre 8 é a resposta final. Observem, com relação ao sinal, que a resposta permaneceu o mesmo sinal da base. A base era negativa, a minha resposta ficou negativa. Tranquilo? Conclusão. Se o expoente for par, resposta sempre positiva. Se o expoente for par, resposta sempre positiva. Tranquilo? Independente do sinal da base. Se a base for positiva, vai dar resposta positiva. Se a base for negativa, vai dar resposta positiva. Sempre que o expoente for um número par. Mas se o expoente for um número ímpar, nesse caso, a resposta mantém
o sinal da base. O que quer dizer isso? Manter o sinal da base quer dizer, se a minha base é positiva, a minha resposta será positiva. Se a minha base for negativa, a resposta será negativa. Então, toda vez que eu tiver um expoente ímpar, a minha resposta final, o sinal, irá sempre acompanhar o sinal da base. Se a minha base é positiva, a minha resposta vai ser positiva. Se a minha base é negativa, a minha resposta será negativa. Tranquilo? Essa é a ideia básica aqui que nós temos que trabalhar. Principalmente quando eu tiver uma base negativa, eu tenho que tomar esse cuidado. Professor, por que o senhor não fez essa referência quando a base era positiva? Porque a base positiva independe do expoente. Independe se ele é par ou se ele é ímpar. Para qualquer caso, seja par ou seja ímpar, a resposta sempre será positiva, tá? Então, o sinal positivo não altera. Quando eu tenho uma base positiva, a minha resposta é positiva. Só vai alterar, só poderá sofrer alteração o sinal, caso a base seja negativa e o expoente aí seja um ímpar, tá? Porque se for ímpar, ele vai manter o sinal. Se é positivo, fica positivo. Se é negativo, fica negativo. Já o par, expoente par, base negativa, resposta sempre positiva. Tranquilo? Beleza. Isso aqui é muito importante, galera, porque observe que na hora que você for resolver um problema, é uma questão simples de detalhe. E aí você faz todo o cálculo corretamente, faz as multiplicações, beleza, e erra um sinal. E errou o sinal, acabou. Aí você acaba errando tudo por conta disso. Beleza? Vamos falar agora das propriedades da potenciação. O que são essas propriedades? Gente, a propriedade ela é uma forma de regulamento, de regra, que nos conduz a um formato mais prático de resolução. Então, se você entende bem a propriedade, você consegue dar saltos na hora de resolver determinado exercício. Então, você sabe que todo número elevado a um determinado valor multiplicado pelo outro, qual é o procedimento que você tem que adotar. Então, por isso é importante a gente entender bem essas propriedades. São 5 propriedades aqui. Primeira delas, produto de potências de mesma base. O que é isso, professor? Quando eu estiver multiplicando 2 ou mais potências cujas bases são iguais. Exemplo. Eu estou representando aqui de forma genérica, tá? A elevado a m vezes A elevado a n, onde A é base, o m e o n são os expoentes. Então, eu estou diante de uma multiplicação de potências, A elevado a m é uma potência, A elevado a n é outra potência. Estou diante de uma multiplicação de potências cujas bases são iguais, A e A. O que diz a regra no tocante a isso? Conserva-se a base e soma os expoentes. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. A elevado a m mais n. Aí é só somar os valores deles. Vamos dar um exemplo aqui numérico. Vamos supor que eu tenha 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. Uma forma de nós representarmos isso é o seguinte. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5, todos eles têm a mesma base. Então, a regra diz, conserva a base, 3, e soma-se os expoentes. 2 mais 4, 6, 6 mais 5, 11. Conclusão, isso é 3 elevado a 11. Pronto. Eu posso deixar assim, eu posso representar desse jeito. Eu posso agrupá-los todos em uma única base, porque elas são iguais. Tranquilo? Galera, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês aqui. Dica LAC toda especial para vocês, galera. Toda propriedade, ela é via de mão dupla.
Como assim, professor? Vale da direita para a esquerda, então vale da esquerda para a direita também, tá? Assim como eu tenho um produto de fatores de bases iguais, e eu posso transformar ele em um único valor, eu posso também, tendo um único valor, desmembrá-lo em outros fatores com expoentes menores, fatores iguais, bases iguais com fatores menores. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui. 5 elevado a 8. O que eu quero dizer para vocês é que se você tiver uma representação dessa e você tiver a necessidade de obter expoentes menores, você pode desmembrar essa representação como sendo um produto de fatores iguais com expoentes reduzidos, desde que a soma deles seja igual a 8. Por exemplo, eu posso escrever isso aqui como sendo 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 6. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Observe o expoente 2 mais 6 é 8. Então, eu posso fazer isso. Você vai dizer assim, professor, mas e aí, quando que eu sei se eu tenho ou não que fazer isso? Galera, a necessidade é o exercício que vai demonstrar isso. Na hora que você tiver que simplificar algo, você só irá poder fazer se as bases forem iguais. E aí vai haver necessidade, a base e a potência igual. Aí vai haver necessidade desse desmembramento. E aí você já logo vai sacar. Se eu desmembrar esse aqui em 2, em 3, eu consigo fazer a simplificação. Beleza, aí você vai desmembrar. Então, quando você vai desmembrar, eu não sei te dizer, vai depender do exercício. Mas o que eu quero que você entenda é que você pode fazer isso. Você pode fazer a qualquer momento. Eu criei esse formato, mas eu poderia desmembrar assim, 5 vezes 5 ao quadrado, aí você vai somando o expoente, tem que dar 8. Quando não aparece nada é 1. 1 mais 2, 3. Aí eu poderia colocar, por exemplo, 5 elevado a 5. Olha só, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2 e 5 elevado a 5. 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8. Então, essa representação é igual a essa, que é igual a essa. Você pode deixar qualquer um desses formatos aí. Tranquilo? Então, a propriedade vale a ida e vale a volta. Beleza, compreendido isso, vamos para a segunda propriedade. Divisão de potências de mesma base. A divisão, ela é bem similar à multiplicação. O que eu tenho agora? Eu vou ter a divisão de uma potência pela outra, cujas bases são iguais. A elevado a m, A elevado a n. A elevado a m dividido por A elevado a n. O que diz a regra? Conserva a base, que é o A, e subtrai os expoentes. O expoente de cima menos o de baixo. Sempre assim, é o de cima menos o de baixo. Ok? Então, m menos n. Vamos ver um exemplo disso aqui? Vamos supor que eu tenha 4 elevado a 10 dividido por 4 elevado a 7. Eu tenho uma representação assim. Então, o que diz a regra é, se as bases são iguais, eu conservo a base e subtraio o expoente. 10 menos 7, 3. Então, 4 elevado a 10 dividido por 4 elevado a 7, resposta 4 elevado à terceira. Tranquilo? É só subtrair o de cima menos o de baixo. Professor, e se o de baixo fosse maior? Por exemplo, vou fazer um outro exemplo aqui, 5 elevado a 4, 5 elevado a 4, dividido por 5 elevado a 7. Um exemplo, 5 a quarta dividido por 5 elevado a 7. Nesse caso, divisão, conserva a base, 5, e o que eu faço com o expoente? 4 menos 7 dá menos 3. Aí, nesse caso, a resposta vai ser negativa no expoente. Professor, pode ser negativo o expoente? Sem problemas, galera. Nenhum problema com relação a isso. Pode. Daqui a pouco nós vamos falar
o que representa um expoente negativo, tá? Mas, a princípio, pode 5 elevado a menos 3. Tranquilo? Por quê, professor, que deu menos 3? Porque 4 menos 7 é menos 3. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Beleza? Então, tá aqui, ó. Terceira propriedade, galera. Potência de potência. O que é isso, professor? Quando eu tenho uma potência elevado a outra potência. A elevado a m elevado a n. Quando eu tiver uma potência elevada a outra potência, a regra diz, multiplica-se uma potência pela outra, m vezes n. Por exemplo, 2 elevado à terceira elevado à quarta. Potência elevada a outra potência. Conserva a base e multiplica 3 vezes 4, 12. Resposta, 2 elevado a 12. Tranquilo? Outra propriedade. Potência de um produto. O que é isso? Quando eu tenho uma coisa multiplicada pela outra e elas juntas estão sendo elevadas a uma potência. Exemplo. A vezes B, entre parênteses, elevado a uma potência M. A regra diz que casos desse tipo podem ser escritos separadamente. Basta eu pegar o primeiro fator e elevar a potência pelo segundo fator e elevar a mesma potência aqui, ó, que é M também, ó, M. Tá? Então, eu vou ter A elevado a M vezes B elevado a M. Então, eu posso separá-los, conservando a mesma potência para ambos. Tranquilo? Detalhe, galera, como eu disse, vale a ida e vale a volta. Se eu tenho assim, eu posso também juntá-los dentro de um parêntese só. Por exemplo, 3 vezes 5 elevado ao quadrado. De acordo com a propriedade, eu posso separar. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ou eu poderia ter uma situação assim, ó, 4 ao quadrado vezes 7 ao quadrado e colocar os dois juntos, 4 vezes 7 elevado ao quadrado. Tranquilo? Eu posso ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Toda propriedade é via de mão dupla. Tranquilo? Beleza, né? E a última propriedade aí que rege a potência é a seguinte, ó. Potência de um quociente. Agora, ao invés de estarem multiplicando, eles vão estar dividindo. O A e o B estão sendo divididos, um pelo outro, elevado à mesma potência. Então, a resposta é A elevado a M vezes B elevado a M. Eu posso elevar o de cima e elevar o de baixo separadamente, tá? Exemplo, 2 sobre 5 elevado à terceira. Isso pode ser representado como 2 à terceira sobre 5 à terceira. É isso que a propriedade diz. Beleza? Bom, galera, agora a gente já tem a informação referente às propriedades da potência. E quando eu tiver um expoente negativo, professor, o que eu faço? Expoente negativo. A elevado a menos N. Então, eu tenho aqui o A representando uma base qualquer e o N representando um número inteiro, só que negativo. Tá? O que diz a regra? Diz o seguinte, que toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu devo fazer a inversão da base. Veja bem, vou repetir. Toda vez que eu tiver um expoente negativo, independente do número, do valor absoluto, o sinal for negativo, eu devo fazer a inversão da base. Galera, eu falei inversão da base, não do expoente. Então, eu inverto a base, conservo o mesmo expoente, só que ele passa a ser positivo. O que é inverter a base? É pegar o valor que está em cima, passar para baixo, e o que está embaixo, passar para cima. Isso que é inverter a base. Observe que A virou 1 sobre A. Por quê? Porque quando não aparece nada embaixo do número, é o número 1. Toda vez que não tem um indicativo de nenhum valor embaixo do outro, sempre considera o número 1. Então, qual é o inverso de A? 1 sobre A.
Aí, ó, elevado a n, só que agora ele deixou de ser negativo, passou a ser positivo. Beleza? Isso é a regra para nós resolvermos toda vez que tivermos um expoente negativo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. 3 elevado a menos 2. Bom, quem é a minha base? 3. Mas existe algum número embaixo do 3? Não, professor. Não existe, então eu coloco 1. Então, na verdade, é 3 sobre 1. Como o expoente é negativo, menos 2, eu tenho que fazer a inversão. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2 positivo. Inverte e o sinal do expoente passa a ser positivo. Ok? Agora, para resolver isso, é só pegar 1 sobre 3 e multiplicar por 1 sobre 3 duas vezes. Aí eu vou ter aqui 1 sobre 9. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. E a resposta fica positiva, porque o 3 é positivo. Ok? Beleza. Eu não mexo no sinal do cara que está dentro da base. Eu não mexo no sinal dele. O sinal continua sendo o mesmo sinal. Eu só inverto a posição dos valores. O valor que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. E se eu tiver uma fração? Menos 3 sobre 5 elevado a menos 3. Então, de acordo com a regra, inverte a base, 3 sobre 5 vai ficar 5 sobre 3. Mas observem, continua negativo, porque é negativo. Elevado, agora o expoente passa a ser 3 positivo. Agora eu resolvo isso. Para resolver, eu vou multiplicar o menos 5 sobre 3 por ele mesmo 3 vezes. Menos 5 sobre 3 vezes menos 5 sobre 3. Aí a regra é, faz-se o jogo de sinal, né? Menos com menos, mais com menos dá menos. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Resposta, menos 125 sobre 27. Tranquilinho, galera? Viu aí como é bem básico depois que você entende isso? Então, expoente negativo não nos amedronta, tá? A forma de resolver é essa. Inverte a base e o expoente passa a ser positivo, aí desenvolve normalmente. Beleza? Vamos falar agora de alguns casos especiais. Bom, o que são esses casos especiais? Primeira situação. Toda potência com base diferente de zero, expoente igual a zero, expoente zero é igual a 1. Em outras palavras, ele está querendo dizer que todo número elevado a zero é igual a 1. Beleza, galera? Então, nós temos essa propriedade aqui. Se você tiver lá, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 2 elevado a zero, quanto que dá isso? 1. 3 elevado a zero, 1. 4 elevado a zero, 1. 8 elevado a zero, 1. 1000 elevado a zero, 1. 1 milhão elevado a zero, 1. 10 milhões elevado a zero, 1. Qualquer valor elevado a zero é igual a 1. Tranquilo? Beleza, professor. Dessa forma, eu posso usar, diante dessa definição, representar o 1 por qualquer valor. Se você tem, por exemplo, 1, eu posso dizer que 1 é igual a quanto? Como que eu faço 1 ser igual a 75? Simples, é só pegar 75 elevado a zero. 75 elevado a zero é 1, todo número elevado a zero é igual a 1, então eu posso dizer que 1 é igual a 75 elevado a zero. Na verdade, 1 é igual a qualquer valor elevado a zero, tá? Com exceção do próprio zero, né? 0 elevado a zero, nesse caso, vai ser 0. Beleza? Mas nos demais, vai dar 1. Outra situação, toda a potência de expoente 1 é igual à própria base. Em outras palavras, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ó. 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 1, 5. 14 elevado a 1, 14. Com 0 elevado a 1, 0. Tá? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 milhões elevado a 1 é 10 milhões.
Todo número elevado a 1 é ele mesmo. X elevado a 1 é X. Não sei, mas vai ser ele mesmo. Tranquilo? Belezinha. Outro caso especial, galera. Toda potência de base igual a 1 é igual à própria base, tá? Em outras palavras, 1 elevado a qualquer valor é sempre 1. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 5 é 1. 1 elevado a 1000 é 1. 1 elevado a 1 milhão é 1. 1 elevado a 10 milhões é 1. 1 elevado a qualquer valor vai ser sempre 1, tá? Quando a base for 1, independente do expoente, a resposta vai ser 1 mesmo. Tranquilo? Conclusão, então, quando o número não tiver expoente escrito, por convenção, o número está elevado ao expoente 1. Essa observação é a seguinte: quando aparecer um número e não tiver indicando nenhum expoente, é porque esse expoente é 1, certo? O 1 fica de forma implícita em todo número. 10, não apareceu expoente, é 1. 10 milhões, não apareceu expoente, é 1. Tranquilo? Beleza, professor. Bom, galera, com base nessa parte teórica, vamos fazer alguns exemplos. Olha só esta expressão. A princípio, ela parece ser meio complexa, mas quando a gente começa a aplicar as propriedades que nós aprendemos, facilita. Por exemplo, esse número aqui está elevado a menos 2, está elevado a um número negativo. A regra diz que se estiver elevado a um expoente negativo, eu tenho que inverter. Então, 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1, ou seja, vai ficar só 2, né? 2 sobre 1 é 2. E o expoente passa a ser positivo, 2 ao quadrado. Mais, abre colchetes, 2 elevado a menos 1. Então, inverte, vai ficar 1 sobre 2. Certo? É menos 1, então 1 não precisa indicar. Menos, é esse menos aqui. Aí, menos 2 elevado a menos 1. Então, eu vou ter menos 1 sobre 2. Certo? O sinal não muda, continua negativo, e eu inverto. Embaixo do 2 aqui não tem nada, é 1. Ó. Então, como é negativo, eu tenho que inverter. E aí fica 1 positivo, nem preciso colocar. Eu vou manter o parênteses, por quê? Porque eu tenho que fazer jogo de sinal aqui. Então, eu tenho que 2 elevado a 2 é 4, mais 1 sobre 2, menos com menos, mais 1 sobre 2 elevado a menos 1. Veja bem, então eu vou ter 4 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Quanto que é 1 sobre 2? Não é meio? Quanto que é meio mais meio? É 1. Meio mais meio é 1. Ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 1. E 1 elevado a menos 1 é 1 mesmo. Tá? 1 elevado a menos 1 é o próprio 1. Então, 4 mais 1 igual a 5. Essa é a resposta dessa expressão. Tranquilo? Beleza. O professor está começando a clarear. Nós vamos fazer mais exercícios aqui. Mas antes, porém, eu quero chamar a atenção de vocês com relação às operações envolvendo fração, potência. Vamos falar primeiro de adição e subtração. Posso somar ou subtrair números com potências, professor? Posso. Porém, tem uma observação. Adição e subtração com potências só pode ser realizada se a base e os expoentes forem iguais. Então, se eu não tiver base e expoente igual, eu não posso fazer nem a soma e nem a subtração. Tranquilo? Só posso fazer se a base e o expoente forem iguais. Exemplo. Olha só. 4 elevado à terceira é uma potência, mais 12 vezes 4 elevado à terceira é outra potência aqui, menos 3 vezes 4 elevado à terceira. Nesse caso, gente, a dica é a seguinte. Você observa que você tem potências aqui, cuja base é 4 e o expoente é 3. É como eu disser assim, considere x igual a 4 elevado à terceira. Agora eu vou reescrever isso aqui. Olha a dica. Substitui a potência, já que você identificou que elas são iguais, substitui por uma letra. Então vai ficar aqui x mais 12x menos 3x.
Observe que onde tinha o 4 elevado à terceira, eu coloquei o x. Aí ficou mais fácil agora de eu entender a soma. É só fazer. Quanto que é 1x mais 12x? 13. 13 tira 3, 10. Então, seria 10x. Mas como x eu chamei de 4 elevado à terceira, então a resposta vai ser 10 vezes 4 elevado à terceira. Olha só essa dica lá que aí, galera. Muito facinho para a gente fazer. Substitui a potência por uma letra e aí você vai conseguir com mais tranquilidade fazer a soma. Outro exemplo, ó. 5 vezes 10 à quinta, menos 20 vezes 10 à quarta, menos 3 vezes 10 à quarta. Aí você vai pensar assim, professor, estou com um problema. Qual o problema? O 5 está multiplicando por 10 à quinta. O 20 por 10 à quarta. O 3 por 10 à quarta. A regra diz que eu só posso somar ou subtrair se a base e o expoente for igual. E aí, nesse caso, não é. Então, o que eu vou ter que fazer antes de fazer a soma? Eu vou ter que fazer essa potência ser igual àquela. Como que eu faço? Lembram que eu disse no início da aula que eu posso desmembrar um expoente em outros expoentes menores, mantendo a mesma base? Por exemplo, o 10 à quinta, ele pode ser escrito assim, ó. 10 à quinta pode ser escrito como 10 vezes 10 elevado a 4. Porque se eu somar o expoente aqui, ó, 1 mais 4, é 5. Então, 10 à quinta é 10 vezes 10 à quarta. É o que eu vou fazer, para que eu tenha a mesma base com o mesmo expoente. Então, aqui vai ficar assim, 5 vezes 10 à quinta vai ficar 5 vezes, no lugar do 10 à quinta, eu vou colocar 10 vezes 10 à quarta. Aí os demais eu repito, porque eles já estão na mesma base. Então, menos 20 vezes 10 à quarta, menos 3 vezes 10 à quarta. Beleza. Agora, esse 5 e esse 10 eu posso multiplicar. Quanto que é 5 vezes 10? 50. Então, 50 vezes 10 à quarta, menos 20 vezes 10 à quarta, menos 3 vezes 10 à quarta. Agora é só fazer a conta. 50 tira 20, 30. 30 tira 3, 27. Resposta, 27 vezes 10 à quarta. Pronto, está respondido. Está aqui. Tranquilo? Belezinha? Mas olha que eu precisei de usar um recurso. Transformar o 10 à quinta numa potência de 10 à quarta para que ele fosse igual aos demais. Beleza? Tranquilo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material,
pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Vamos ver a multiplicação agora. Professor, posso multiplicar potências? Posso. Qual a regra, professor? O que eu tenho que respeitar para fazer esse procedimento? Galera, a multiplicação de potências só pode ser realizada quando as bases forem iguais. Então, eu não olho para o expoente na multiplicação. Eu olho para a base. Isso quer dizer que se eu tiver, tipo assim, ó, 2 elevado à terceira vezes 5 elevado à quarta, eu não posso fazer isso aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Não posso fazer isso, tá? Não posso fazer isso. E aí somar os expoentes, 3 mais 4, 7. Está errado, isso aqui está errado, ok? Só posso multiplicar se as bases forem iguais. Então, vamos lá. Então, eu tenho, exemplo, 5 elevado à terceira vezes 5 elevado à sexta. Aí, nesse caso, eu posso, conserva-se a base, 5, e soma-se os expoentes, 6 mais 3, 9, que é a propriedade da multiplicação de potências de bases iguais. Certo? Aí, se você quiser encontrar esse valor, é só pegar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 9 vezes. Aí você vai ter o valor final. Beleza? Outro exemplo, ó. 9 vezes 10 à sétima vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Olha só. O 9 pode multiplicar com 3, sem problema. 9 vezes 3. E o 10 eu só posso multiplicar com o 10, porque são potências de bases iguais. 10 elevado a 7 e 10 elevado ao quadrado. Então, eu reorganizei ela aqui, ó. Reorganizei. Agora, é só fazer a conta. Quanto que é 9 vezes 3? 27. Quanto que é 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 2? Conserva a base e soma os expoentes. 7 mais 2, 9. Resposta, 27 vezes 10 a nona. Tranquilo? Belezinha? Então, na multiplicação de potências, as bases têm que serem iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. E se for divisão, professor? A regra vai ser a mesma. Só posso fazer a divisão quando as bases forem iguais. Aí vale aquela propriedade. Divisão de potência de bases iguais, conserva a base. Olha aqui, 8 elevado a sexta dividido por 8 elevado a 2. A base é 8, conserva. E subtrai 6 tirar 2, 4. 8 elevado a 4. Outro exemplo. 18 vezes 10 à oitava, dividido por 3 vezes 10 à sexta. Eu vou reescrever isso aqui de outro jeito. Ó. 18 vezes 10 elevado à oitava, dividido por 3 vezes 10 elevado à sexta. Observe que eu só posso se as bases forem iguais. Então, 10 à oitava dá para dividir por 10 à sexta. E 18 dá para dividir por 3. Beleza. Então, 18 dividido por 3, 6. Isso aqui, ó. 18 dividido por 3, 6. 10 à oitava dividido por 10 à sexta, conserva a base e subtrai os expoentes. 8 tira 6, 2. Resposta, 6 vezes 10 elevado a 2. De boa, galera? Tranquilinho? Bom, agora que a gente já pegou os macetes, tudo vai ficar fácil para a gente resolver, né? Vamos aí agora, um exemplo aqui, ó.
A metade de 2 elevado a 100 é igual a... Olha só. O que eu tenho que fazer aqui? Dar essa resposta. Quanto que é 2 elevado a 100? A princípio parece ser esquisito esse exercício. Como que eu vou saber, né? Vocês sabiam que a grande maioria dos alunos, eles vão nessa resposta aqui, ó. Porque fala a metade, ele pensa metade de 100 é 50. Então vai dar 2 elevado a 50. Está errado. O que é a metade? Como que eu encontro a metade de alguma coisa? Pensa comigo. Metade é só dividir por 2. Toda vez que eu divido por 2, eu tenho a metade. Metade de 10 é 5, porque 10 dividido por 2 é 5. Metade de 8 é 4, porque 8 dividido por 2 é 4. Então, para achar a metade, eu divido por 2. Então, qual vai ser a metade de 2 elevado a 100? Vai ser dividido por 2. É só dividir por 2. Então, eu estou diante agora de uma divisão de potências de bases iguais, 2 e 2. Só que o expoente aqui é 100, e aqui, quando não aparece nada, é 1. De acordo com a regra de divisão, conserva-se a base, 2, e subtrai os expoentes. Portanto, 100 tira 1, 99. Então, a metade de 2 elevado a 100 vai ser 2 elevado a 99. Tranquilo? Belezinha? De boa. Olha só que exercício maneiro, né? Que com um simples conhecimento da propriedade, eu consigo resolver. Tá? Beleza? Vamos agora para os desafios, gente. Exercício já das bancas. O que nós temos aqui, ó? Primeiro exercício, banca no CEP 2019, Prefeitura de Teresina. O valor exato de 555.555 ao quadrado, menos 444.445 ao quadrado é. Aí eu tenho aqui as alternativas. Esse é um exercício que geralmente o aluno fica meio louco, né? Porque, cara, eu vou multiplicar 555.555 por ele mesmo. Vai dar um número super mega grande aí. 444 mil também vezes ele mesmo. Vai dar outro número grande. Como que eu procedo, professor? Bom, o procedimento aqui é o seguinte. Lembra na nossa aulinha de produto notável? Se você não lembra, volta lá. Lá no produto notável, a gente tinha o desenvolvimento quando eu tinha uma soma de 2 valores multiplicado pela diferença desses 2 valores. Aí a regra diz, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A fatoração, que é o inverso do produto notável, faz o caminho inverso. Ele te dá a diferença de 2 quadrados e pede para você resolver. Você vai transformar aquela soma em um produto. E como que eu desenvolvo? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz quadrada do primeiro menos a raiz quadrada do segundo. Eu vou conhecer os 2 valores e aí eu somo e subtraio eles. Ou seja, em outras palavras, é isso aqui, ó. Se eu tenho um valor ao quadrado menos o outro ao quadrado, de acordo com a regra da fatoração, que é o inverso do produto notável, nós transformamos isso aqui assim, ó. A mais B vezes A menos B. Então, eu transformo uma soma ou subtração num produto de 2 valores. Tranquilo? Essa é a regra de fatoração. Mas lá na aulinha de fatoração eu explico com mais detalhe isso, só para a gente recordar. Então você observa que eu estou diante de uma situação bem semelhante. Tipo, 555 mil é como se fosse o meu A, 444 é como se fosse o meu B. Então, como eu vou ter A mais B vezes A menos B, eu vou ter aqui, ó, 1.555 mais, deixa eu fazer mais aqui para o canto, eu vou ter 555.555 mais 445, que seria o A mais B, vezes 555 menos 445, certo? Um mais vezes um menos o outro. Tranquilo?
Agora é só fazer essa soma. Se nós somarmos aqui 555.555 mais 444.445, nós vamos obter aqui 1 milhão. 1 milhão. Está aqui, 1 milhão. Vezes, agora vamos aqui, 555.000 menos 444.000, ó. Vocês observam que aqui é assim, ó, 5, 5, 5, 5, 5, ó, 4, 4, 4, 4, 4. Então, 5 tira 4 é 1, né? Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o último 5 tira 5 é 0, né? Então, eu vou ter como resposta 111.110. Ao subtrair 555 menos 444. Beleza. Aqui é um produto, mas eu quero chamar a atenção de vocês que a coisa está representada em potência de 10, tá? Está tudo representado em potência de 10. Então, se eu tenho aqui, ó, 1 milhão em potência de 10, isso aqui é 10. Quantos zero eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a sexta, vezes... Para representar isso aqui em potência de 10, eu vou fazer o seguinte, como é um número inteiro, eu conto da direita para a esquerda quantas casas eu tenho, até ficar somente deixar só uma casa do lado esquerdo. Então, aqui, a partir do zero, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó, 1,11111. Professor, precisa colocar o zero? Não precisa, porque ele é o último elemento. Se você quiser colocar, não está errado, mas não há necessidade. Vezes 10. Agora, como que eu coloco o expoente? Quantas casas eu tive que andar da direita para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 10 elevado a 5. Tá? Na aulinha que a gente fala também sobre notação científica, eu ensino com mais propriedade como que faz essa forma de representar como notação científica, certo? Então, vai ficar 1,1111 vezes 10 à quinta. Como eu tenho uma multiplicação, então eu conservo 1,1111 vezes 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a 5. Multiplicação de potências iguais, conserva a base, somos expoentes. 10 mais 5, 11. Então, eu vou ter 1,1111 vezes 10 elevado a 11, letra D. Tranquilo? Observe que aqui, nesse caso, exigiu conhecimento de fatoração para facilitar. Se você não tivesse esse conhecimento de fatoração, teria como resolver? Teria. Aí você teria que desenvolver esse. Depois que você tivesse o resultado dessa multiplicação e dessa, você faz a diferença entre eles. Você ia chegar num valor de cento e poucos milhões aí, ou bilhões, e aí você iria escrever na forma de notação científica para ver qual que seria a resposta conveniente aqui. Mas não iria alterar, ia dar a mesma resposta. Só é mais trabalhoso. Beleza? Então tá aí. Próximo aqui, ó. Quadrix 2019, CRES Goiânia. Com relação à potenciação e à radiciação, os números naturais representados pela letra N, os inteiros representados pela letra Z e aos racionais representados pela letra Q, julgue o item. Se A pertence ao conjunto dos números inteiros, A pertence a Z, com exceção do zero, e B pertence a Z, ou seja, A e B são números inteiros, sendo A diferente de zero. Pode ser positivo, pode ser negativo. Então, A elevado a B pertence a Z, o que ele está dizendo, em outras palavras aqui? Se A é um número inteiro, e se B é um número inteiro, e se A estiver elevado a B, a resposta disso também será um número inteiro? É isso que ele está perguntando. E a resposta nisso aqui é errado. Por quê, gente? Porque se eu tenho, por exemplo, vamos supor que A é igual a 2. E vamos supor que B seja igual a menos 2. Eu peguei um exemplo,
só para contrapor. A partir do momento que eu contrapor isso, que eu provar que não é verdade, já acabou. Se não for verdade para um, já elimina essa situação de ser verdadeira. Tá? Então, se A for 2 e estiver elevado a menos 2, porque é A elevado a B, eu tenho um expoente negativo. O que diz expoente negativo? Tem que fazer a inversão da base. Embaixo do 2 é 1, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, e isso vai ser igual a 1 sobre 4. E 1 sobre 4, gente, é um número racional. É o quê? Não é Z. Ele falou que pertence a Z. E 1 sobre 4 é um número fracionário. Os números fracionários não pertencem ao conjunto dos números inteiros, então resposta errado. Tranquilo? Belezinha? Então, casos desse tipo, gente, basta você encontrar uma situação que prove o contrário, já é suficiente para você ter argumento para responder isso aqui. Próximo, ó. Banca Idecam 2018 CRF São Paulo. Júlio contou um fato para seu primo Carlos e disse que, para ele saber exatamente o ano que aconteceu tal fato, é preciso calcular a terça parte do resultado da sentença a seguir. Aí ele deu essa sentença. Ele vai ter que calcular esse valor e encontrar a terça parte. O que é encontrar a terça parte? É dividir por 3. É assim que eu encontro a terça parte. Para encontrar a quarta parte, divido por 4. Para encontrar a quinta parte, divido por 5. Para encontrar a metade, divido por 2. Tranquilo? Então vamos resolver isso daqui primeiro. Eu tenho, ó, 3 elevado a 2 elevado a 3 menos 13 elevado a 0 mais 7. Uma potência elevada a outra potência, eu multiplico. Então, eu vou ter 3 elevado a 6 menos 13 elevado a 0 mais 7. Vamos lá. O que é 3 elevado a 3? É 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Vamos comigo? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3, pela sexta vez, 729. Então, eu tenho aqui, ó, 729 menos 13 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Mais 7. Então, 729 menos 1, 728. 728 mais 7, 735. Toma cuidado. Olha só a letra D aqui, ó. 735. Só que o exercício não perguntou o valor da sentença. Ele falou que é a terça parte do valor da sentença. Então, o que eu tenho que fazer agora? Pegar o 735 e dividir ele por 3. 2 vezes 3, 6, para 7, 1, 13. 3 vezes 4, 12, para 13, 1, abaixo 5, 15. 3 vezes 5, 15, para 15, nada, 245, resposta letra A. Tranquilo? Beleza? Então, observe que tem que tomar cuidado com a pergunta, tá, gente? Ele falou que é para calcular a terça parte. E olha como a banca foi tendenciosa. O valor da sentença era uma das alternativas. Só que ele não queria saber o valor da sentença. Ele queria saber a terça parte do valor da sentença. Beleza? Olha só, mais um aqui, ó. Banca Idecam 2018, CRF São Paulo, no mesmo concurso, o valor da expressão. Então, vamos lá, ele quer saber o valor da expressão. Então, esse eu tenho que resolver. Menos 3, entre parênteses, elevado a 2, menos 1 sobre 3 elevado a 2. Isso aqui está dividido por 3 elevado a menos 2, menos 3 elevado a 0, dividido por 5 elevado a 0. Tome cuidado em expressões desse tipo, galera, porque é muito comum, às vezes, o aluno querer somar primeiro para dividir, a regra não é essa. Numa expressão numérica, quando eu tenho potência, raiz, multiplicação, divisão, soma e subtração, primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, soma e subtração. Então, somar ou subtrair é a última coisa que eu faço. A primeira é a potência quando tem. Então, vamos lá. Potência, menos 3 ao quadrado são 9. Menos 1 sobre 3 elevado a 2 é 1 sobre 9. Dividido
3 elevado a menos 2. Observe, expoente negativo. Tem que fazer a inversão da base. Embaixo do 3 é 1, então vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2, 9. Menos 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, dividido por 5 elevado a 0, que é 1 também. Tranquilo? Resolvi as potências. Agora, multiplicação e divisão. Como não tem multiplicação, vou fazer a divisão. Então, vai ficar 9 menos. Olha só, menos 1 sobre 9 dividido por 1 sobre 9, que é uma divisão. E eles são iguais, gente. Observe que eu estou dividindo ele por ele mesmo, só que aqui é negativo. Então, menos com mais é menos. 1 sobre 9 dividido por 1 sobre 9 é 1. Certo? Aí aqui, ó, outra divisão, menos 1 por 1. Menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1. Agora sim, eu vou fazer a subtração. 9 tira 1, 8, tira 1, 7. Então, a resposta, letra C, 7. Tá? Beleza? Tomem cuidado por conta da ordem. Primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão, por último eu somo ou subtraio, galera. Beleza? Então é assim os exercícios de potenciação, galera. E chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como eu disse no início da aula, potenciação não são todas as bancas que cobram diretamente esse assunto, porém, ele é um pré-requisito na solução de diversos outros. Quando tivermos problemas envolvendo logaritmo, problemas envolvendo equação exponencial, todos esses quesitos exigem conhecimento de potenciação. Por isso, ele é um pré-requisito. Muito embora não apareça a terminologia potenciação, mas se aparecer logaritmos, equação exponencial, é uma forma de cobrar potenciação. Você precisa saber, beleza? Que Deus continue te abençoando, te dando força para você não desistir. É difícil, mas é possível, porque Deus está contigo, galera. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos, e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova
dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante-geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo, entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB, né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para... aí você vai ter aí para motos, né? Motos. Então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê?
já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social, e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser tá, a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases
o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, ó, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados à prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144, o Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui.